Fala, galera! E aí, vamos para nossa última videoaula sobre sinais vitais? Então, nessa videoaula nós vamos falar sobre nosso sinal vital de temperatura. Ele é o nosso último sinal vital? Não, porque nós temos também o quinto sinal vital, que aí sim é o último, que é o sinal vital de dor. Só que a gente não vai discutir ele nessa aula, tá legal? Então, vamos lá! Peraí. Aê, foi. Então, vamos começar com temperatura, né? Então, quando eu penso em temperatura, a temperatura é proveniente do calor, claro, né? Que é produzido pela atividade metabólica do nosso corpo, determinada pelo equilíbrio entre a produção do calor e a perda do calor. Então, se o meu corpo produz muito calor, ele precisa eliminar de alguma maneira. E vice-versa. Por quê? Lembra da nossa aula, das aulas lá de fisiologia, de um conteúdo chamado homeostasia? Então, para alcançar esse equilíbrio da temperatura, para alcançar a homeostasia, o corpo, a depender do meio, ele precisa perder calor ou produzir calor para aquecer o corpo. Tudo bem, gente? Desculpa aí a falha. E aí, quem que é o nosso termostato, né? O nosso termômetro, o nosso alarme que diz e que controla essa temperatura corporal. É o nosso hipotálamo. O hipotálamo, ele é o nosso termostato corporal. Ele percebe alterações mínimas na temperatura corporal. E aí ele dá aquele start. Galera, vamos produzir calor para esse corpo ficar quente. Galera, esse corpo tá perdendo muito calor pro meio. O meio tá muito frio. Então a gente tá perdendo muito calor. Vamos aquecer esse corpo. Entendeu? Então é ele que dá esse start, esse alarme referente à temperatura. Tudo bem, gente? E aí nós temos aqui algumas definições, já falei algumas, mas nós precisamos entender essa balança, que é a perda do calor. A temperatura é o equilíbrio entre a produção da perda do calor e da produção de calor, né? Então, quando eu penso em perda de calor, é a condução do calor do comportamento do calor do compartimento central lá do hipotálamo, né? Da pele e do meio ambiente. E a produção do calor ela é feita pelo metabolismo corporal, tá? Por isso essa balança. Essa balança está equilibrada para alcançar a homeostasia, o corpo precisa identificar se ele precisa perder calor ou produzir calor. E aí, aqui eu trouxe algumas definições para facilitar, né, o nosso entendimento. Então, é a diferença entre a quantidade de calor produzido pelo processo do corpo e a quantidade de calor perdido para um ambiente externo. Quando eu penso em ambiente externo, eu penso no meio em que essa pessoa se encontra em determinado momento. A termorregulação consiste em um mecanismo fisiológico ou comportamentais que regulam o equilíbrio entre o calor perdido e o calor produzido, sendo o hipotálamo. Lembra que a gente falou dele agora há pouco? Então, é o hipotálamo que controla essa temperatura. Vamos lá. E aí nós temos alguns fatores, assim como a frequência respiratória, nós temos alguns fatores que influenciam nas características da temperatura. Passou alguns: ansiedade, né, tabagismo, o ambiente, o estresse, atividade física, a idade também, ela é um fator característico de uma característica de influenciar na temperatura. Por que a idade ela influencia na temperatura? Porque um recém-nascido, ele não tem como controlar, o mecanismo dele não controla a temperatura como um adulto. Então, o recém-nascido, ele perde calor com uma facilidade muito grande. Por isso que nas unidades, nas salas de parto, a gente tem aquelas incubadoras, aqueles berços aquecidos. Por quê? O recém-nascido estava acostumado com uma temperatura interna do corpo da mãe. Ao nascer, ele tem que se adaptar à temperatura do meio. Então, o corpo dele ainda passa por um processo de adaptação muito grande.
Então, ele perde calor para o meio muito mais fácil do que um adulto, que já está acostumado com esse desequilíbrio. E aí, gente, uma outra coisa também que influencia na nossa temperatura é a atividade física. Como dito em outros momentos, vocês vão perceber que esses fatores eles são muito semelhantes, né? A mesma coisa que eu falei para vocês lá na respiração, eu vou falar agora, referente à atividade física. Então, um maratonista, uma pessoa que corre, né? Na outra vez eu dei o exemplo da pessoa na academia. Agora vamos dar um exemplo de algo que eu gosto muito, que é correr. Então, quando eu corro, eu ou qualquer atleta, quando ele corre, empenha uma atividade de resistência, né? Tipo corrida de longa distância. Então, ele acaba elevando a temperatura corporal dele em maneiras muito grandes. Então, ele pode alcançar o corpo dele pode alcançar até 41 graus, a depender do meio em que ele se encontra na atividade física, né? Vamos pensar aqui em Cuiabá. Cuiabá é uma cidade quente, né? Então, quando esses atletas eles se dispõem a fazer essas atividades, o corpo dele alcança temperaturas exorbitantes, né? Então, assim, o corpo ele precisa entender aquele momento, entender que ele é temporário. Então, se o corpo alcança uma temperatura muito grande durante a atividade física, ele precisa achar um meio de se resfriar, que é o que a gente vai ver já já. E uma outra coisa que apareceu aqui sobre fatores, que é o nível hormonal. Exemplo, na variação hormonal no período menstrual da mulher. Então, o corpo da mulher ela tem esse período onde a temperatura corporal, a temperatura basal dela eleva através dessa variação de hormônios. Vamos para frente. Dorme não. Agora a gente está quase lá. Vamos lá. Não dorme. Então, né, o mecanismo de manutenção da temperatura corporal, eles são dois. Então, como que eu consigo manter essa temperatura? A preservação do calor e a diminuição da temperatura corporal. Então, para preservar o calor, o que é essa preservação do calor? Então, o meu corpo, ele entende, é igual o cachorrinho aqui na foto do lado, ó. Você pode perceber que ele tá no quê? Ele tá no meio gelado. E ele calçou o quê? Botas e colocou touca. Por quê? Para que ele se previna de perder calor, né? O nosso corpo, ele também tem mecanismos que fazem a mesma coisa. Então, além da proteção, além do agasalho que a gente costuma colocar, o nosso corpo, ele é inteligente o suficiente para entender que o meio onde eu estou é muito frio, né? Ou inóspito em questões de temperatura, e o meu corpo ele não pode perder calor por meio, porque se ele vai perdendo calor, perdendo, uma hora ele vai ficar abaixo do que eu de fato preciso para sobreviver, né? Então ele não pode perder com tanta facilidade. Então como que a gente faz para não perder calor, para preservar o calor interno do nosso corpo? Através de calafrios. Não tem quando a gente treme no meio quando tá muito frio? Aquele calafrio que você sente, aquele tremor que você sente, é o quê? É o seu corpo se agitando para produzir calor. Porque senão ele tá entendendo que você tá num meio onde você tá mais perdendo e fazendo o quê? O desequilíbrio da homeostasia. Então ele treme, né? Para quê? Para que você se aqueça. Uma outra maneira de preservação do calor é a vasoconstrição. Então, os nossos vasos, ao invés de se dilatarem ou de estar de uma maneira normal, não, eles vão contrair fazer vasoconstrição. Para quê? Para não perder tanto calor por meio. Uma outra coisa muito interessante também é a ereção dos pelos. Já viu quando a gente fica com os pelinhos arrepiados quando passa perto, quando tá frio ou algo do tipo e você tá sem agasalho? Aquela informação é o teu corpo entendendo que você tá perdendo calor por meio. Então ele precisa arrumar alguma maneira de você produzir calor. E aí nós temos a diminuição da temperatura. Então, às vezes, o exemplo que eu dei do atleta, ou aqui mesmo em Cuiabá, quando nós estamos na época do verão, né? Setembro, agosto, que é um período muito quente aqui em Cuiabá.
Então, significa que lá de fora, o meio em si está extremamente quente. E aí, o que a gente costuma fazer? Igual o cachorrinho aqui da foto. Ficar na frente do ventilador, ficar dentro de casa no ar-condicionado. Por quê? Para que o meu corpo não se aqueça mais do que o necessário. Então, do mesmo jeito que ele entende quando você está num meio e está perdendo calor, ele entende quando você está num meio inóspito, onde a temperatura externa é muito maior do que a interna. Aí ele fala, opa, preciso resfriar esse corpo agora. Então, como é que ele faz para resfriar o corpo nesse momento? Ele faz a vasodilatação. No frio ele fazia a vasoconstrição para segurar o calor. Aqui ele vai fazer a vasodilatação para que a gente consiga liberar esse calor. Uma outra maneira é a sudorese. Então a gente costuma suar em ambientes mais quentes, porque é o teu corpo entendendo que você precisa resfriar. Então significa que o quê? Que o seu corpo está muito quente para além do que você de fato precisa, né? E aí nós temos a diminuição da produção de calor, né? Quando a gente está nesses meios ou usa esses artifícios, exemplo, o do ventilador. E aqui nós temos mecanismos de perda de calor. Como que a gente perde calor por meio? Através da radiação, que é a perda de calor para um ambiente mais frio do que o seu corpo. Por meio da condução, que é a perda calórica mínima de 3%, que é a transferência da energia térmica pelo contato direto com a superfície. Um exemplo muito simples é quando eu pego um copo que está cheio de gelo. Se eu seguro o copo por muito tempo, a minha mão vai ficar o quê? Gelada. Então, eu estou perdendo calor para o copo através do quê? Do contato. E aí, nós temos também o mecanismo de perder calor, que é a convecção, que ela ocorre na remoção do calor do corpo por meio do quê? Do ar, do vento. E aí nós temos a evaporação, que é a perda de água, que é através do quê? Do suor, quando a gente transpira. E aí nós temos, isso aqui é interessante a gente saber, né? Que é a mensuração da temperatura. Nós temos duas maneiras de mensurar a temperatura. A temperatura corporal periférica, né? Que é o que nós vamos discutir hoje, que é através da pele. E nós temos a temperatura central, que é através do quê? Do nosso termostato hipotálamo. E aí nós temos a mensuração da temperatura. Pensando em temperatura periférica, nós temos alguns locais para serem avaliadas, que é a temperatura axilar, a temperatura retal, oral e timpânica. E agora nós temos aqueles termômetros, né, que é por contato, né? Então é mais fácil para você fazer. E aí na temperatura central, onde que a gente consegue fazer essa avaliação da temperatura? Nasofaríngea, esôfago, membrana timpânica, artéria temporal, artéria pulmonar e bexiga. Mas isso a gente vai discutir mais para frente. Aqui tem alguns tipos de termômetro, né? Nós temos aqui, ó, no canto inferior da tela, nós temos um termômetro por contato, que foi o que eu falei agora há pouco. Aqui nós temos o nosso termômetro também, que a gente quase não... Ou melhor, que a gente mais usa, na verdade. Esse aqui é um termômetro pediátrico. Esse aqui é um termômetro no canto superior da tela. É um termômetro para temperatura central, tá? E aqui nós temos, né, à esquerda, o nosso termômetro com a curva de mercúrio. Esse é um termômetro que já entrou em desuso. Se vocês procurarem algumas literaturas, por que ele entrou em desuso? Justamente pelo mercúrio ser tóxico, né? Então, o mercúrio, ele contamina o meio ambiente. Por isso que ele entrou em desuso. E aí, agora a gente vai para as nossas terminologias. Assim como a frequência respiratória tem as suas terminologias, né? Eupneico, bradipineia, né? A temperatura também tem as suas terminologias. E a primeira que nós vamos discutir é hipotermia. A hipotermia é a redução
da temperatura corporal para valores menores de 35 graus Celsius. E aí, quando você pega uma pessoa que está com essa temperatura mais baixa do que o previsto, do que o normal, quais são as características que a gente consegue avaliar, né? Caracteriza-se pela pele e extremidades frias, a cianose, que a gente já entendeu que é a extremidade que está o quê? Roxas, porque o fluxo sanguíneo, ele entende que esse corpo está perdendo muito calor, então o corpo está resfriando muito rápido. E aí esse fluxo sanguíneo, o nosso corpo é muito inteligente. Ele vai para onde? Para os nossos órgãos nobres, porque os nossos órgãos nobres precisam ter um aporte sanguíneo, um aporte de oxigênio maior do que a minha periferia, do que as minhas extremidades, do que os meus membros. Por isso que as nossas extremidades ficam roxas, chamado o quê? Cianose. E aí a gente tem os tremores, que foi o que nós falamos agora há pouco. Por que o tremor? Para que ele produza, porque o nosso corpo produza calor frente a essa hipotermia, né? E aí nós temos aqui à esquerda a hipertermia, hipo de baixa temperatura, hiper de muita temperatura, de temperatura muito alta, para além do que é normal. Então é o aumento da temperatura corporal. Como que a gente consegue verificar? A pele fica quente e seca, a pessoa pode sentir sede, secura na boca, calafrios, dores musculares generalizadas, sensação de fraqueza, taquicardia, né? Que é o que é essa taquicardia? É o aumento da frequência cardíaca. E aí nós temos a taquipneia, que é o que? O aumento da frequência respiratória, cefaleia, dor de cabeça, delírios e até convulsão. Por isso que a gente tem que ficar de olho numa temperatura que está se elevando. A gente já vai falar já um pouco sobre a febre, já. E aí, galera, nós temos também a homotermia ou normotermia, que é uma temperatura adequada para o corpo, né? A temperatura axilar adequada, ela varia entre 35,8 graus Celsius a 37 graus Celsius, tá? E aí a gente tem uma observação. Qual que é a unidade de medida que nós vamos usar para a temperatura? Graus Celsius. Tá legal? E vamos nós. E aí agora vamos falar da febre, né? A febre ou pirexia ocorre devido à incapacidade dos mecanismos de perda de calor acompanhar o ritmo de uma produção excessiva de calor, resultando em um aumento anormal da temperatura. Geralmente, uma febre não é perigosa se permanecer abaixo de 39 graus, porque acima disso ou até próximo a esse valor, o corpo, a pessoa ela corre risco de convulsão, como a gente viu agora há pouco, né? E os padrões da febre, eles diferem dependendo do pirógeno. O que é esse pirógeno, professora? Que droga é essa, né? É o que? É o fator que desencadeou essa febre, uma infecção, né? Com algum tipo de patologia, então eu preciso entender. É um fungo, é um vírus, eu preciso saber de onde provém essa febre para que eu consiga tratar, tá? Então, a febre é o aumento anormal da temperatura corporal, devido à produção excessiva do calor e incapacidade dos mecanismos de perda de calor, acompanhando o ritmo da produção de calor. E aí, o mecanismo de defesa... só um pouquinho. E aí, gente, o mecanismo de defesa é importante, a ativação do sistema imune, né? Justamente por isso que eu preciso saber qual é o fator que está desencadeando essa febre. E aí a redução, para reduzir, né, a concentração do ferro, do plasma sanguíneo, para suprimir o crescimento de bactérias, né? E por quê? Porque o meu corpo está entendendo que tem alguma coisa errada. E aí eu preciso saber, opa,
E isso aqui é o quê? É uma febre? É um vírus? Por que essa pessoa está com febre? Então, o meu sistema imunológico, o meu sistema imune, ele entende dessa maneira. E aí, essa febre, ela passa a alterar alguns sinais vitais. O aumento da frequência cardíaca, que a gente disse agora há pouco, né? Que é o quê? A taquicardia. Agora nós já sabemos essa terminologia, essa nomenclatura. E o aumento da frequência respiratória, que é o quê? A nossa taquipneia. Então, primeiro eu preciso saber de onde vem e por que essa febre se instalou no meu paciente. E aí, ainda falando em febre, nós temos algumas definições, que é a febre sustentada, que é uma temperatura corporal constante, continuamente acima de 38 graus Celsius e com pouca flutuação. Então, significa que ela está sempre o quê? Acima de 38 graus e ela não abaixa. A febre intermitente, que são picos, ó a diferença, picos de febre intercalados com temperatura em níveis usuais. Em níveis o quê? Mais baixos, em níveis de temperatura mais ameno. A temperatura retorna a níveis acessíveis pelo menos uma vez em 24 horas. E aí nós temos a febre remitente, que são picos e quedas, ó, pico, alta temperatura, queda de febre sem retorno à temperatura normal. Então, ela está oscilando a todo tempo sem alcançar o quê? A normotermia. E aí nós temos também a recidivante, que é o período de episódios febris e períodos com valores de temperatura aceitáveis, né? Períodos de episódios febris e períodos de normotermia, muitas vezes durante mais de 24 horas, diferente da febre intermitente, que pelo menos uma vez entre 24 horas ela tem que alcançar a normotermia, tá bom? E aí, gente, nós estamos quase acabando, não precisa chorar. Agora eu tô quase acabando mesmo, prometo. Como fazer a realização dessa verificação da temperatura? Primeiro de tudo, sempre, gente, sempre, nós temos que lembrar da nossa biossegurança e pensando nisso, na proteção do seu paciente e de você, nós temos que iniciar pelo quê? Pela higienização das mãos, antes e após o procedimento. Nós vamos fazer a limpeza do termômetro com álcool, né, 70, sempre começando essa asepsia do quê? Da haste para o bulbo. O bulbo é onde vai entrar em contato com a pele para fazer essa mensuração da temperatura. E essa higienização, essa asepsia deve ser feita antes e após a realização do procedimento, tá legal? Selecionar a via e os aparatos corretos para fazer essa avaliação, avaliar fatores que possam interferir na temperatura, né? Porque nós já entendemos que o ambiente ele interfere diretamente na temperatura interna do meu corpo. Então, eu preciso saber se de fato isso interfere no momento da avaliação ou não. Quer ver um exemplo muito simples? Vamos pensar em um quarto bem pequeno, onde tem um ar-condicionado bem potente, que está numa temperatura de mais ou menos 16 graus. E esse paciente está lá por mais ou menos umas 24 horas, sem sair do quarto. Como é que ele está? Ele certamente ele vai estar o quê? Com cobertor para conseguir manter essa temperatura. Então, significa que, na hora que eu for avaliar, a depender de como esse paciente se encontra, nesse caso e nesse exemplo, eu vou precisar desligar o ar-condicionado por 1 minuto, esperar a temperatura do quarto ficar em temperatura ambiente, e aí sim eu volto para poder checar essa temperatura corporal. Porque eu já entendi, já compreendi que o meio, ele interfere na minha temperatura. Então, eu preciso saber avaliar em como está o meu paciente, como esse meio está interferindo naquele momento da minha avaliação. Preciso explicar o procedimento ao paciente, então sempre, qualquer coisa que você faça, você precisa explicar para o teu paciente,
para a pessoa que você está avaliando, para o seu cliente. Acomodar o paciente em posição confortável e adequada para checar a temperatura. Comparar o valor obtido com a temperatura basal e com a variação da temperatura apresentada pelo paciente. Então, às vezes, esse paciente ele vem apresentando períodos, né, de febre, e naquele momento que você avaliou, ele está ou ele não está com febre. Então, eu preciso ter todos os valores de todas as temperaturas que eu já verifiquei e que a minha equipe já verificou, para eu saber, poxa, essa febre permanece, poxa, essa febre não permanece, já consegui alcançar a homeostasia desse corpo. Agora a gente já sabe quando o paciente está numa temperatura bacana, a gente chama do quê? De normotérmico. E registrar essa temperatura sempre. Então, onde que eu vou registrar? Principalmente no quê? No prontuário desse paciente. Aqui fica, né, o meu contato, o meu e-mail. Então, gislaine.pereira@univag.edu.br. Mandem mensagens, pode me mandar pelo AVA também. Estou à disposição para sanar qualquer dúvida de vocês, tá? Sei que tá complicado, não é fácil. Sei que vocês estão já com saudade da gente, né? Mas nesse momento é um momento onde a gente precisa ter um pouquinho de paciência, né? Então, para isso, estamos à disposição de vocês. Então, precisando, tá aí meu e-mail, pode me mandar mensagem através do AVA, que eu também respondo. Nós temos o nosso grupo de WhatsApp também, que tem essa função, tá? Pra gente tirar dúvidas também. E eu fico por aqui, me despeço por aqui. Um beijo, até a próxima.